Boa noite a todos e a todas. É com uma grande alegria que eu venho aqui hoje representar a FENAJUF, nessa audiência pública, cumprimentar a mesa na pessoa da Bebel e agradecer mais uma vez essa iniciativa. Como já foi falado aqui, a FENAJUF também participou da audiência pública que teve para o fechamento das varas, e realmente a repercussão nacional que teve foi muito importante, que era um pleito que a FENAJUF já estava encampando há bastante tempo, e essa audiência veio em muito boa hora, e foi isso que fortificou nossa luta e resultou na suspensão. Não conseguimos ainda a revogação, mas a suspensão já foi um efeito desse trabalho que nós fizemos aqui. Eu me sinto muito contemplada pelo estudo que o Ivan trouxe aqui agora, da parte técnica da PEC 555. Realmente é uma PEC que vem tentando desconstruir uma injustiça social que foi feita lá na Emenda Constitucional 41, de 2003, que passou a tributar os proventos de aposentadorias, a partir de um limite, quando ultrapassasse o limite do regime geral de previdência. Mas essa tributação ela trouxe grandes prejuízos, não só para os aposentados, mas também para os servidores que estão na ativa e para a própria sociedade também. Essa bitributação ela violou cláusulas constitucionais que são muito caras à sociedade, como a segurança jurídica, porque ela passou a tributar aposentadorias que já tinham sido concedidas em um outro sistema, e, mesmo assim, ela remodelou essa aposentadoria para passar a tributá-la a partir daquele limite que o Ivan aqui já falou. E isso contrariou, inclusive, algumas decisões do STF, como o Ivan também já citou, algumas delas da DI 3.105, 3.133 e outras. E, apesar disso, ela está em vigor desde então. E foi a PEC 55 que teve essa sensibilidade de trazer essa proposta de revogar essa tributação. E, como o deputado Vicentino disse, atualmente ela está no plenário da Câmara, mas ela já sofreu também algumas flexibilizações. Quando teve essa aprovação na comissão especial, ela já flexibilizou algumas coisas, que passou essa emenda que foi aprovada lá na comissão especial, ela passou a retirar a contribuição somente da aposentadoria por invalidez, ela colocou uma cláusula de ser uma redução gradativa a partir dos 65 anos de idade, que seria 20% ao ano. Enfim, todo esse caminhar na tentativa de aprovar e extinguir essa aposentadoria, nos leva a perceber um movimento de tentar torná-la mais palatável, para diminuir os impactos orçamentários que a revogação irá trazer aos cofres públicos, que, segundo o levantamento que foi feito pela nossa assessoria, em 2022 ela causaria um impacto orçamentário em torno de 5 bilhões. É uma receita significativa. E é por isso que ela está há tanto tempo lá, aguardando a tramitação, inclusive com possibilidade de nem conseguir avançar por conta do prazo que é dado à PEC, que, no caso da 55, ela vence agora, em dezembro desse ano. E, até por conta disso, que o deputado Vicentino já tem um outro projeto de uma emenda, uma nova emenda continuando na luta da revogação, e essa nova emenda também ela traz algumas outras flexibilizações, que ela trata de uma redução anual de 1/10 a partir de 66 anos para os homens e 63 anos para as mulheres, e deixa de exigir totalmente a contribuição a partir dos 75 anos. Retira também a contribuição das aposentadorias que foram concedidas em razão de doença do trabalho e outros requisitos também, mas eu achei esses aqui os mais impactantes e que precisaria um destaque maior.
Isso tudo porque, como eu disse, né, a gente sabe da dificuldade que está sendo a tramitação dela no Congresso, né, então, a tentativa de, como a deputada Bebel disse aqui, ela não conseguiu fazer com que fosse pago, inclusive, os retroativos, a partir que era a proposta inicialmente da PEC 55, e, então, a tentativa é sempre de fazer uma negociação para que a gente consiga um bem maior, que é tirar e revogar essa tributação daqueles que a gente sabe que precisam, que demandam um orçamento familiar maior com o passar da idade, o que é natural. Aumenta os custos do plano de saúde, né, de outras, de uma alimentação. Além disso, os aposentados perdem na aposentadoria outras verbas, né, que a gente sabe, no PJU, por exemplo, ele deixa de receber o auxílio alimentação, o que é um absurdo, como se o aposentado passasse a não se alimentar mais, né? Se ele está recebendo na ativa alguma função comissionada ou algum cargo de gestão, ele deixa de receber também esse valor, ele não leva essa gratificação para a aposentadoria. Tudo isso são impactos orçamentários que vão se acumulando, né, e que são agravados com essa tributação, né. E o que acontece? Qual que é a repercussão disso na vida particular do servidor? O que nós estamos percebendo é que o quadro do judiciário, do Poder Judiciário como um todo, mas principalmente também do Poder Judiciário da União e do Ministério Público da União, que são os quadros que a FENAJUF representa, está acontecendo um envelhecimento do nosso quadro de servidores, né? Porque esse cenário todo, ele atua como um desincentivo à aposentadoria. Então, aquela pessoa que já trabalhou há tantos anos, que finalmente conseguiu adquirir os requisitos necessários à aposentadoria, ele se vê diante de uma perspectiva, como a Bebel diz, porque a perspectiva é de viver bem, não é? De ter dinheiro para você passear, finalmente gozar das férias eternas, assim, de passear, de viajar, de fazer outras coisas que também são prazerosas, né? Ou, sei lá, se dedicar a alguma outra atividade. Mas, diante dos impactos orçamentários e das perdas que ele sabe que acumulará, ele acaba postergando essa aposentadoria para um momento que ele entenda que ou ele não consiga mais trabalhar de qualquer forma, ou que, por algum motivo, ele se sinta um pouco menos prejudicado por essa tributação toda. E isso trouxe para nós uma preocupação muito grande, né? Porque a manutenção do servidor na ativa, quando ele já ele tem as condições de se aposentar, traz para ele toda essa ordem de prejuízo, como eu estou dizendo, mas traz também para a sociedade prejuízos, porque um servidor que continua se aposentando, continua trabalhando, ele não abre aquela vaga para uma outra pessoa de um concurso público, né? Ele vai, claro, continuar se esmerando na prestação jurisdicional, mas é natural também que esse cansaço da idade afete essas questões do trabalho, né? E tudo isso pode ser visualizado num estudo que teve no segundo censo do Poder Judiciário, que acabou de sair, né? Ontem foi feita a matéria do CNJ sobre esse censo, né? Que foi uma coleta de dados que se deu de abril a setembro desse ano. E ele trouxe dados que eu considero muito preocupantes, né? Nesse censo que o CNJ fez, que é uma fotografia do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, ele verificou que, pela primeira vez, haverá casos de pessoas que estão trabalhando há 50 anos, ou seja, ele tem 50 anos de carreira antes dos 75 anos de idade, que é o limite que ele pode trabalhar, que a partir dali é expulsório, ele é obrigado a se aposentar. 50 anos de trabalho é muito tempo, é muita coisa, né? E quais os impactos que isso trouxe? O CNJ verificou. O nosso quadro hoje é formado 17,2%
de pessoas que têm mais de 56 anos de idade. 31,3% tem entre 46 e 55 anos. E 37,5% tem de 36 a 45 anos. Ou seja, nós temos um percentual em torno de 17% só abaixo dos 36 anos. É um quadro já envelhecido. E o pior, esse envelhecimento no trabalho, isso são servidores da ativa, tá? Ele está trazendo doenças de ordens psicológicas, está afetando a saúde mental e a saúde física também desses servidores. E nesse estudo do CNJ, ele trouxe que, dos servidores da ativa, 48,3% sofre de transtorno de ansiedade, 38,1% de estresse, 21,9% de esgotamento emocional, 18,6% esgotamento físico, 11,2% de depressão. É um quadro que eu considero muito preocupante. Muito preocupante. Né? E aí, assim, você trazer a responsabilidade para o servidor de manter a Previdência rodando, porque essa foi a justificativa da tributação, não, porque os servidores têm uma expectativa de vida maior, nós não estamos conseguindo pagar para esse servidor o mesmo salário como se ele estivesse na ativa, né, porque passa do limite do regime geral da Previdência. Ele acaba, além desses dados e desses prejuízos para a vida do servidor, ele traz também, atua com efeitos colaterais, porque esse servidor, postergando a aposentadoria dele, ele vai começar a receber o abono permanência e deixa de tributar. Então, é uma coisa, é uma via de mão dupla, né? E que as consequências da manutenção do servidor trabalhando está trazendo, na verdade, efeitos contrários à própria instituição da tributação, que era ter um recolhimento maior com a tributação dele com a aposentadoria, ele acaba deixando de ter esse recolhimento e tendo que pagar o abono permanência. Esse abono permanência, inclusive, alguns servidores estão entrando com ações na Justiça, requerendo que ele seja considerado como uma verba remuneratória e tem repercussão em férias e 13º. Quer dizer, o governo está deixando de arrecadar, aumentando o valor que precisa pagar de férias e 13º, né, e ainda trazendo para os servidores toda essa ordem de prejuízos financeiros, materiais e psicológicos, emocionais também. Tanto que 32% das servidoras usam medicamento para controle de estresse e ansiedade. E 22,3% dos homens também fazem uso de medicamento, regularmente, fora que é o percentual que usam eventualmente. Ou seja, não quero aqui trazer um quadro apocalíptico, mas eu acho que é importante nós fazermos esse tipo de consideração, né? Porque não são só prejuízos financeiros, são prejuízos também que transcendem essa questão, inclusive da própria vida particular do servidor, porque isso tudo afeta também a prestação jurisdicional, como eu disse, afeta a sociedade, de um quadro que está ali envelhecido, sente mais dificuldade de acompanhar toda essa carga que é colocada, né, principalmente para o Poder Judiciário, de cumprimento de metas, de aumento de processos que precisam ser analisados todo ano, todo dia, enfim. É um quadro que exige muito que a gente se debruce sobre ele, que traga todas essas perspectivas para a discussão, para a mesa, não só a questão orçamentária, que é importante, obviamente que é importante, esses 5 bilhões é só a projeção que é feita para o quadro do MPU e do PJU, então, sem considerar os estados e municípios. Mas eu achei importante também trazer esse estudo do CNJ, porque ele é um retrato do Poder Judiciário hoje. E o retrato do Poder Judiciário hoje é um quadro de servidores que está envelhecendo e envelhecendo mal, infelizmente. Né? E é por isso que eu agradeço muito, Bebel, a tua iniciativa
de trazer um pouco de luz sobre essa questão, né? Trazer a possibilidade das entidades sindicais virem aqui e exporem os motivos, mostrar para a sociedade que não é só uma questão orçamentária, não é só uma questão de nós não queremos colaborar com a tributação, mas trazer também esses outros efeitos que eu coloquei aqui, que são muito importantes. Tá bom? Agradeço mais uma vez e muito obrigada.